Olá, sou Oswaldo Baroli, especialista em análise corporal. Hoje eu vou falar de um tema extremamente importante e interessante que chama-se biohacking. Então, o que significa isso na sua definição? Significa o caminho que temos para alcançar o máximo de consciência, de conhecimento, para que a gente consiga ter energia, produtividade e, por que não, bons resultados. O entendimento que temos com os nossos traços de caráter, ou seja, a partir de uma análise corporal, entendemos como pensamos nas ações, como enxergamos o mundo, as pessoas, o nosso trabalho, a nossa família, o que falamos efetivamente, se é algo extremamente positivo para acrescentar ou não tão positivo assim, que pode até prejudicar alguém, qual é a nossa energia, qual é a nossa velocidade, qual é a nossa destreza em algumas atividades. Já comentamos várias vezes que existem algumas pessoas que gostam de ficar no seu mundo, como ele quer. E às vezes ele não é respeitado. E muitas das vezes ele não tem a clareza que precisa daquele momento. Aquele momento de silêncio, aquele momento de pensamento. Por quê? Porque está ali um ponto extremamente forte nele, que é a criatividade, que é a inteligência, que é colocar no papel, criar do zero algo extremamente importante e interessante e que vai proporcionar muitos bons resultados. Não só para ele, mas também lá para a empresa onde ele trabalha, lá no seu relacionamento com ideias. Só que a outra pessoa que não tem esse tipo de conhecimento, às vezes limita, às vezes poda essa pessoa. E esse podar significa que está rejeitando aquela pessoa, aquela ideia, aquela informação, aquela ação. E ser rejeitado para essa pessoa é extremamente perigoso. Conhecer que está sendo rejeitado para fazer alguma ação, para reverter isso, é o segredo para as pessoas que gostam de viver no seu mundo, na sua caverna. Esse termo biohacker faz com que você tenha esse entendimento e saia desse problema. Outras pessoas gostam extremamente de falar, de comunicar, de agir, de colocar em prática, de negociar. Vai depender muito de cada um de nós. E não conseguir falar, ou seja, fica quietinho aí, depois você fala, depois você conversa, só um minuto, isso significa que ele está sendo deixado de lado. Ele está sendo abandonado naquela situação. Naquela situação de abandono, ele se sentiu muito ruim. E isso faz com que a sensibilidade, que é algo extremamente positivo naquela pessoa, aquela pessoa que tem um baita de um acolhimento, isso gere um desconforto. Ou seja, quando ele está sendo abandonado, deixado de lado naquela situação, a comunicação, que seria algo extremamente importantíssimo para se colocar em prática, está sendo tolhido naquele momento. E isso, a pessoa entra na zona de desconforto, ou seja, faz com que ele não tenha aqueles bons resultados que ele gostaria de ter. A zona de conforto, em muitos momentos, para algumas pessoas, é necessário para que ele conheça, para ele tenha autoconhecimento, para que ele consiga melhores resultados. A mesma coisa acontece com outra pessoa que gosta sempre de ganhar. Essa pessoa, ele gosta de negociar. E ele ganhando não significa que outra pessoa está perdendo. E eu explico melhor isso. Uma pessoa que ganha em uma situação pode partir do princípio que ele também pode proporcionar a outra pessoa um ganho. O ganha-ganha hoje em dia acontece muito, porque às vezes ele quer negociar com outra pessoa que não teria a capacidade de fazer essa negociação. E no entendimento dele, ganhar não significa somente passar outro para trás. Isso significa também que ele está fazendo aquela ação porque ele gosta, por exemplo, de liderar. E a outra pessoa não nasceu para ser líder. Ele nasceu para ser liderado. Isso está tudo bem, é sensacional, porque existem pessoas dessa maneira.
Então, quando falamos em articular alguma atividade, alguma ação, alguma negociação, é extremamente que alguém assuma a responsabilidade e outras pessoas ajudem naquela operacionalidade, que é extremamente importante para conseguir bons resultados. Outra questão importante, às vezes na mesma pessoa ou em outras pessoas com mais pico, né, de metodologia, isso está diretamente relacionado com alguns aspectos de repetir processos. Toda vez que uma pessoa repete sempre as mesmas coisas, ele fica muito bom naquilo. E algumas pessoas nasceram exatamente para isso. Ele precisa exatamente das mesmas ações sempre, e saber que isso é importante é extremamente diferencial. Porque olha só, em alguns momentos eu não gosto sempre das mesmas informações, das mesmas ações. Quando a pessoa tem uma atividade exatamente repetitiva, ele entra no descrédito. Por quê? As ações não vão ter bons resultados. Então, repetir processos está diretamente relacionado com aquela pessoa que, em muitos casos, gostam de suportar desafios, suportar as coisas difíceis. Ou seja, ele é muito atento a detalhes que fazem toda a diferença em um projeto, em uma ação, em um processo, por que não em um local de trabalho. E por último, aquela pessoa que gosta de competitividade. Se você é competitivo, eu falo muito, porque essa é uma pessoa que tem muita agilidade. E essa competição, ela tem que estar bem clara no processo de identificação dos traços de caráter. Por quê? Porque competição não obrigatoriamente é aquela pessoa que sempre ganha. Em alguns momentos, naquela competição em si, ele pode perder, mas tendo entendimento que precisava de mais conhecimento, mais informação, mais experiência, etc., ele poderia ter melhores resultados. Se você quer ser ajudado, eu posso te ajudar a conhecer seus traços de caráter e, claro, entender qual é o pico específico, né, dos seus traços de caráter com uma análise corporal. E aí, claro, você potencializar seus bons resultados com essa questão hoje em dia do biohacking. Ok? Grande abraço. E se por um acaso você quiser fazer alguma análise corporal, podemos fazer ela totalmente de graça em um dia para que você conheça o processo. E aí depois conversamos. Grande abraço e até!